Vamos iniciar a nossa atividade da noite, né? Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade desta noite e podermos estudar um pouquinho mais seus ensinamentos, das suas orientações, para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida feliz e realizações plenas, né? Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Estamos envolvidos numa paz interior muito grande. Vamos registrar também, direcionar a nossa gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos assiste no momento e traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja junto de todos eles para nos amparar e nos abençoar. Muito bem. No nosso livro Fonte Viva, hoje nós vamos fazer o capítulo 23. E tem o título de Ante o Sublime, né? Fonte Viva é um livro que foi escrito por Emmanuel e na psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, que foi o grande mentor de Chico Xavier, né? Então, o que Emmanuel nos traz são a reflexão sobre esta frase que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 15. Não faças tu comum o que Deus purificou. Né? Então, as reflexões que Emmanuel nos traz, o entendimento, ele diz assim: existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O que ele nos traz com esse início de entendimento, né? Ele nos mostra que Deus tem um modo de olhar as coisas, as situações, e um modo de olhar para os gentios. Gentios, que naquela época eram as pessoas isoladas, as pessoas estavam excluídas da sociedade. Não tinham, né? E Pedro tinha uma outra visão, né? E a atitude de Deus dignificava os gentios, né? Porque a gente sabe que Deus olhava a todos com o mesmo olhar, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Seja ele uma pessoa de posses, uma pessoa exemplar, né? E os humildes, que, né, ele fazia isso aos gentios também. A atitude de Deus dignificava os gentios também, né? Porque eram dignos
do amor e do carinho de Jesus, né? Ao passo que a atitude de Pedro era de desprestígio, não, não tinha consideração nenhuma, né? Achava que eram pessoas comuns e que não mereciam atenção, né? Então está aí um ponto já, o porquê do nosso título, né? Ante o sublime. O sublime que para nós, é o Deus, nosso querido, né? Nosso querido Pai, nosso Deus, né? Então vejam que a visão de Jesus sempre foi de amor e carinho a todos, incondicional, né? Todos mereciam atenção, dedicação, né? E nunca deixou de atender ninguém, né? O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então, nós temos inúmeras situações e oportunidades que Deus nos dá. Podemos realizar algo, né? Mas nós nos tornamos incapazes, porque nós não valorizamos aquilo que está próximo de nós, né? Eu sempre digo, sempre comento, hoje a humanidade ela está assim numa situação de que a igreja ou a crença está sempre em segundo plano, né? Hoje é mais importante participar naquele churrasco do que ir à missa, né? Então veja que ao passo que deveria ser ao contrário. Em número um, para nós, teria que ser a espiritualidade, a nossa religião, a nossa fé. E hoje não é assim que acontece, né? A maioria da humanidade pensa ao contrário, né? Muito bem. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Então está aí, mais uma vez, muito claro, né? Cego diante do espetáculo soberbo, porque a vida nos proporciona espetáculo, né? Nós ficamos maravilhados com as coisas que passam por nós e que acontecem. E nós tripudiamos essas preciosidades do mundo que nos oferece, né? E nós pacientemente temos o esforço de séculos e a sabedoria. Utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que nos rodeiam. Nós temos inúmeras situações que nos rodeiam, valores maravilhosos para que nos tornemos pessoas fortalecidas, né? E, no entanto, nós desprezamos isso, né? Aí ele nos coloca alguns exemplos de situações para que a gente possa refletir e analisar, né? Quantos milênios, olha lá, quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Porque sabemos nós que a rocha é uma areia que se condensou, solidificou. Quantos milênios de ano foi preciso para que ela chegasse a esse ponto, né? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Este sol maravilhoso que nós temos, que às vezes castiga a gente um pouquinho, né? Mas sem os raios do sol, nós não sobreviveríamos. Sabemos disso. Então, veja, quantas coisas se compõem, se juntam e se harmonizam
para o raio de sol. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Né? Aí são as dificuldades de materialização das flores. Essa beleza maravilhosa que elas têm, que nos oferece visão maravilhosa sobre as flores, né? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Sabemos que árvores domesticadas são aquelas que trazem o alimento para a nossa vida, para que nos fortaleçamos. Os animais, a mesma coisa. Quantos animais, né, foi domesticados para que a gente possa se alimentar, né? Alimentação saudável, alimentação para nos fortalecer, para que a gente cuide bem da nossa matéria, que é uma matéria emprestada, que sabemos disso, né? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Hã? Quanto que não foi de tempo para que chegasse a essa perfeição que nós somos hoje? Hã? Essa máquina que uma simples dor de cabeça às vezes nos destempera. Nada funciona, né? Quando a nossa máquina não está funcionando, interligada e corretamente, nós sofremos, não é verdade? Há um desequilíbrio no nosso organismo, então é onde nós temos que pensar nisso também, para que a gente se chegasse ao ponto que nós estamos, né? Quantos séculos não se foi? A razão é luz gradativa. A razão é luz gradativa diante do sublime. Olha lá, a razão, né? Então, aquele que é coerente no modo de pensar, que tem uma situação gradativa, uma luz divina o acompanha, ele está diante do sublime. Né? Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Né? Então, vejam que nós não devemos nos esquecer, né, desta experiência que nosso querido mestre, nosso querido pai nos colocou, né, para que a gente desfrutasse de um verdadeiro paraíso, né, onde uma semente minúscula retribui a média do infinito, por onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação. Né? Muito bem, né? Isso é maravilhoso. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Então, sabemos, Deus nos deu a oportunidade, né? Ele nos agraciou com valiosas oportunidades. E, às vezes, nós negligenciamos e aproveitamos mal, né? Então, vamos tentar melhorar dia a dia, né? Porque os dons divinos
faz milagres por nós, né? E aí ele tem um conselho aqui, ó. Pensa, estuda, trabalha e serve, né? Pensa, medite, reflita, estuda, faça o estudo do Evangelho, procure entender o Evangelho, né? Faça o trabalho, sirva, faça a caridade, né? Eu sempre dizemos aqui, seja o homem de bem, né? Justo, amoroso e caridoso. Isso é o que Jesus espera de nós. Não suponhas, não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Ou o que ele engrandeceu, não devemos negligenciar nessa parte, né? Nós recebemos de Deus a vida para participarmos dela. Os trabalhos mais comuns e considerados mais humildes representam, na vida social, tanto no valor quanto mais elevados, e devem ser realizados com o mesmo sentimento de dignidade, né? Então, o nosso trabalho, a nossa doação perante a sociedade, perante os trabalhos que nós desenvolvemos, temos que ser dignos, né? Sentimento de dignidade, de humildade para com todos. Isto é o que Jesus nos demonstrou e que nos ensinou através da, da frase que ele nos trouxe nos Atos, né? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Então está lá, logo no comecinho da nossa lição. Pedro desdenhava contra os gentios, mas Jesus o mostrou que eles merecem o mesmo carinho que os outros. Todos merecem o carinho por igual, nivelados, né? E aí temos um outro exemplinho também, né, de que na passagem, pela humildade, o menino Samuel era o que fazia a abertura das portas e janelas da igreja, né, da casa do Senhor. Ele realizava os trabalhos mais simples da casa do Senhor, como abrir as portas cada manhã, enquanto Deus estava preparando para as grandes responsabilidades do futuro. Estavam preparando para a grande responsabilidade do futuro. Aí vem uma reflexão maravilhosa, que é a presença de Jesus na Terra. Quando ele esteve entre nós, né, ele nos mostra como Deus valoriza as coisas comuns. Jesus teve essa tarefa e esse trabalho de nos mostrar como, como Deus valorizava a todos, né? E quando ele veio, quando ele chegou, o Salvador, ele quis ser pobre para ensinar o quanto intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. E que ele veio pobre, uma manjedoura, nós sabemos disso tudo, essa história, né? Para nos provar e nos mostrar que a humildade, tratamento igual a todos, é purificante, né? Então é isso que nós temos nessa missão hoje, diante do antes do sublime. E agora nós vamos bater o nosso papo. O microfone agora é de vocês. Estejam à vontade para falar. Dequimar, você me permite só uma colocação? Eu acompanho muito os artigos de um astrofísico e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: você sabe a relação do tamanho da Terra para o nosso, ele já falou assim, nosso Deus Sol?
Ele falou, vou dar uma referência que todo mundo conhece, só para ter uma ideia. Todo mundo sabe o tamanho de uma bola de basquete, correto? A Terra, em relação ao Sol, é a cabeça de um alfinete. Imagine nessa cabeça de alfinete tudo que Deus colocou ali para a gente. Toda a evolução, todo o crescimento, milhões de anos, a rocha, vegetal, animal, e a nosso crescimento, para aprender que a melhor coisa é perdoar o próximo. Mas eu só queria colocar isso para a turma refletir. Talvez tem gente aqui que sabe disso, mas é uma coisa que eu ouvi dele com muita propriedade. Imagine o Sol, o tamanho de uma bola de basquete, o nosso planeta, cabecinha de alfinete. A insignificância. É isso aí. Nós somos tremendamente insignificantes perante o Sol, né? A imensidão que ele tem é maravilhosa, né? É estupenda, né? Muito bom. Quem quer falar? Pode falar, à vontade. Eu penso assim, tudo na Terra, na nossa vida, começa no pensamento. É ele que nos mostra tudo aquilo que envolve a nossa encarnação na Terra. Os ensinamentos de Jesus, que mostra os nossos horizontes, que nos leva ao nosso caminho de ser comum e mais cheio de glória e de amor. A reencarnação é um momento de glória na nossa vida, pois nos dá a oportunidade da evolução do nosso espírito. Muitos agem como cegos na escuridão, não aproveitando a oportunidade a nós, seres ainda ignorantes, que não se dobram ao caminho do bem e do amor. A luz é dada a todos os espertos. Desculpa, gente. A todos os espertos por conhecer a beleza, para conhecer a beleza do mundo. Por isso a luz é dada a todos. Depende daquele que quer aproveitar ou não. A mãe natureza enche de glória e beleza o nosso caminho. Basta querer aproveitá-lo. Alguém mais vai falar? Eu fiz um rascunho, Deus, mais ou menos, vamos ver se vai dar certo. Então, né, eu entendi assim, né, que a visão de Pedro, né, mais ou menos isso. A visão de Pedro foi no dia seguinte, indo a caminho, né, ou estando perto de cidades, né, Pedro e seu Iraque, que volta da Sexta Nova, né, entendi assim, né. Pedro recebeu a ordem de Deus e ele começou a contar o que fez a Jesus na sua caminhada. Nós somos testemunha de que mataram e colocaram o madeiro. Nós quem? Os discípulos de Jesus falaram, nós, os discípulos de Jesus, que ficaram também vários deles, né, na época. O madeiro em formato de cruz, ou seja, onde matavam as pessoas e penduravam, ou apredajamento, matavam e apredados lá, apredajamento. Fixado por perfurações ou até por chicotadas, né? Eles matavam as pessoas e penduravam, né? Assim, mais ou menos que eu entendi, né? A visão de Pedro, né? Mas o que eu entendi mesmo, né? Aí é o que se diz que Deus nos dá a oportunidade, né?
assim, para nós valorizar o que realmente nos faz bem. O que o Evangelho nos deixa, muitas das vezes nós deixamos os valores eternos de lado. A razão da experiência, o que devemos ter tolerância e pensar no que, se nós pensarmos que podemos fazer para entender os nossos irmãos, né? Entender também que somos capazes de desenvolver a humildade para com todos em que nossas caminhadas nos traz. Também essa pode ser uma visão de que podemos ser pessoas eternas. Se nós fazemos o bem para o nosso próximo, entendermos que nós temos uma caminhada seguindo infinitamente aos nossos deveres para com Deus. Existe, porém, muitas vazão para que entendemos o nosso próximo e fazer com que eles consigam a seguir um caminho correto, né? Fixando os olhos, ou possuindo, persuadindo os nossos entendimentos ao temor a Deus, voltando atentamente a Deus, né? Com toda a sua causa que fazia, né? Muitas, antigamente, né? Vamos voltar em Cornélios, lá em Celúria, né? Chamada italiana. O poderoso temente a Deus, né? Com todas as suas causas, a qual fazia muitas esmolas ao povo. Esse homem observou claramente, né, durante uma visão, cerca da hora, ao 9º dia, um anjo de Deus que aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este, fixando os olhos, possuindo de tempos, perguntou-lhe: Senhor, é um anjo. As tuas esmolas subiram para a memória? Diante de Deus, agora manda chamar Simão, que tem por sobrenome de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja resistência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou os 2 dos seus domésticos, que fosse procurar Pedro, né? Mas, na verdade, esse texto, eles vêm fortalecer o que nós temos feito, né? Nós temos tolerância, a humildade, o amor, o carinho para com o próximo. Isso tudo se resume, pelo que eu entendi, o que estamos fazendo, né? Estamos seguindo o evangelho correto?
Estamos estudando? Estamos nos corrigindo de acordo? Essa é a razão para a qual nós estamos aqui, para seguir, para termos o nosso entendimento com os nossos estudos, né? Eu entendi que tudo isso, né? Lembrando lá, como já foi dito, homens de bem, né? Caridade, amor para com o próximo. Isso foi o que eu entendi. Obrigada. André, fica à vontade. Obrigado, Akimar. Mas o tema de hoje, né, ele é interessante, ante o sublime, ou ante Deus, ante o Criador, né? Quando nós olhamos sobre esse tema, nós temos que começar a pensar, poxa vida, né? O que é que está ante o divino, ou ante o sublime? Tudo nesse universo. E ele deu exemplos aqui da pedra, da árvore, do animal, né? E a gente parar para pensar um pouquinho, né, nós poderemos ver que, desde os primórdios dos tempos, sempre o ser, até na sua mais pura ignorância, e quando nós éramos ainda selvagens, sempre tinha algo dentro de ti que fazia com que se despertasse a busca por algo sublime, por algo superior. E ninguém sabia explicar o porquê disso. Então, o que nós temos que entender? De que existe uma lei de atração muito grande entre nós e Deus, que é o Criador. E temos nós que nos posicionarmos perante Ele, em cada tempo de nossa existência carnal, espiritual, naquilo que necessário é para cumprir a sua lei, e é o de nós progredirmos moralmente, progredirmos intelectualmente, amorosamente, intelectualmente. Veja, é importante. Porque assim nós podemos nos pormos perante Ele de forma diferente, com a consciência de que temos responsabilidades a cumprir todos os dias perante aquilo que a vida nos exige. Hoje, estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, chamado Terra. A vida nos exige muitas coisas. Estamos na condição de oferecer o que de melhor nós temos a esse momento. Amanhã poderemos estar em outro planeta, em outro mundo, e também terá suas peculiaridades mediante a nossa condição. E também vai exigir de nós muitas coisas, porque esse universo, na verdade, pertence a Deus e às suas criaturas, que somos nós. E temos que nos colocarmos em condições ideais para podermos, então, veja, com muita consciência, né,
levar a Deus o que de melhor nós temos. Já foi falado aí várias coisas de fazermos a bondade, o amor, o respeito ao próximo, que é uma das coisas que também nos são necessárias mediante o elo de relacionamento social, da qual, assim, devemos ter de uns para com os outros. É obrigação, na verdade. Né? Entender a lei do amor, entender a lei da bondade, né? Que Deus assim deixou para que pudéssemos nós aprendermos um com os outros dentro das necessidades e das diferenças que assim existem. Agora, veja uma coisa, aqui no texto falou, né? Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Aí eu vou dizer, quantos milênios foi e ainda será exigido para a purificação do ser? Para que isso ocorra, nós temos que nos colocar todos os dias ante o sublime, entendendo claramente as suas leis. E se nós não entendemos, busquemos esse conhecimento, para que conhecimento todos têm, mas busquemos o discernir cada coisa que vem de Deus e valorizar isso, se fortalecer com isto. Porque assim estaremos tendo a cada momento uma ajuda muito grande, que é através dos pensamentos que nos são direcionados por esses espíritos evoluídos que já trabalham cotidianamente para o auxílio do seu próximo. Qual é esse auxílio? É o auxílio material? Não. É o auxílio espiritual, para que cada um possa assim se despertar, estar constantemente em equilíbrio, ter discernimento das coisas, aprender a raciocinar corretamente, com muita lógica dentro das coisas e assim fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. E o bom nem sempre é falar amém ao próximo, porque ser bom depende da necessidade que cada um assim tem. Inclusive, aprendermos a ponderar aquilo que podemos nós fazer em termos de ajuda ou não. Porque quando a ajuda também é muitas das vezes o próximo se acomoda e acaba por confundir tudo, gerando a responsabilidade para aquele que quer ajudar. Então temos que até nisso saber ponderar e nos colocar mediante o sublime. Olha, uma coisa muito simples. Você coloca uma plantinha dentro da sua casa. Se você deixar de dar o alimento para ela, que é a água que ela precisa, ela vai morrer. Por falta de zelo, por falta de amor, por falta de carinho. Mas se você pôr ela ali e der muita água para ela, também ela vai morrer. Vai apodrecer, porque você fez em excesso. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é importante, porque assim nós nos colocamos diante o sublime, diante de Deus, com muito mais consciência das nossas responsabilidades. Bem, então, eu queria pedir a todos agora que se entregassem a Jesus, se recolhessem interiormente. E assim, então, mentalizassem a imagem de nosso divino amado Mestre aí dentro dos seus lares. Jesus muito iluminado, Jesus os envolvendo com carinho, com amor, despertando dentro dos seus corações a esperança, a paz, e fortalecendo-os para que assim tiremos de dentro dele todas aquelas
ruínas que ali criaram através dos tempos devido a mágoas, ressentimentos, dos quais assim damos, às vezes, um valor maior do que deveríamos dar. E esquecemos de valorizar a verdade da vida que está do lado positivo do amor, da fé e da esperança, do aprender a perdoar, do aprender a compreender o seu próximo. Porque o difícil não é perdoar, o difícil é compreender o próximo. Porque se compreendemos, não despertemos dentro de nós ódio, mágoa, mas se não compreendemos esses sentimentos brutos e malignos acabam por tomar conta de nós. Então necessitamos de nos colocar todos os dias perante o sublime, perante Deus, para que assim, então, com sabedoria, saibamos como olhar para o nosso semelhante, que na maioria das vezes está pedindo ajuda e nós nem sequer a percebemos, porque nos melindramos e nos revoltamos ou nos colocamos de forma bruta com muita facilidade. Vigiemos esses sentimentos para que isso não continue a ocorrer. E nos coloquemos como seres melhores a cada dia, vencendo todas as etapas que assim temos que vencer nesta oportunidade de vida. Então, assim, eu rogo a Deus de que envolver a todos esses lares, a todos esses nossos irmãos que aqui estão a participar deste humilde, mas grandioso trabalho da noite de hoje, como também a todos aqueles lares, aqueles seres que assim necessitados se encontram, porque Jesus foi bem claro quando disse que quem precisa de médicos são os enfermos, e nós temos que levar o antídoto para eles, para que assim amenizem suas dores e seus sofrimentos e possam buscar a cura das suas enfermidades, seja ela material, seja ela espiritual. Então, assim, que essa divina imagem de Jesus resplandeça sempre também dentro dos vossos corações e deixar em seus lares sempre a paz, a luz, o amor, da qual deve-se sempre reinar, para que assim a harmonia se faça presente e a felicidade da vida tome conta do nosso dia a dia. Que a luz divina de nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, assim fique no coração de todos vocês para a noite de hoje e para o decorrer desses dias. Obrigado e que assim seja. Receba a nossa gratidão, Dr. Deolindo. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela presença, e sabemos que sempre está junto de nós, né? Mas hoje foi com uma mensagem especial e teremos aí, acredito que, a mensagem do Dr. Deolindo todas as quartas-feiras também, tá? Com certeza teremos a mensagem dele, o carinho, e nós temos que ser muito gratos por tudo que nós recebemos dessa espiritualidade, dessa equipe médica do Dr. Bezerra, e o Dr. Deolindo faz parte, né? Nossa gratidão a todos eles. E sejamos cada vez mais fortalecidos com essa energia que é movimentada em nosso favor, para que sejamos mais fortes, mais trabalhadores por esta causa tão justa que é perante o nosso sublime Mestre, nosso querido Pai, nosso Deus. Muito bom. Assim, pedimos a todos os nossos irmãos que estão postados os nomes no grupo de cura e de estudos, que recebam também esta
luz divina que todos nós recebemos neste momento. Que sejam todos abençoados, iluminados e que recebam a cura necessária para o fortalecimento de todos. Em gratidão a este momento maravilhoso, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. E diria a Dona Isolda hoje, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o Espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. E vossa bondade permite os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e que todos tenham uma boa noite, uma noite confortável de recomposição de todas as nossas energias. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.